Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje teremos a segunda parte da aula sobre a Revolução Francesa. Para mediar as interações via chat, como sempre, conto com a presença do professor Carlos Fernando Neri. Olá, professor Carlos. Olá, Luiz, boa noite, colegas, professores. Hoje é o dia do historiador, não é? É hoje que Isso, é o dia do parabéns para historiador. nós. Então, agora como a atividade aí é regulamentada, né? A profissão do historiador. Então, parabéns aí para todos os professores de história, não somente os professores, mas também os pesquisadores, arqueólogos e todos aqueles que direta ou indiretamente trabalham com história. Hoje o dia está a noite está um pouco fria, mas como a aula é a Revolução Francesa, então nós teremos muito movimento aí, né, professora Luísa? É, o clima vai esquentar, né, nessa questão da Revolução Francesa, aí como a gente vai ver na aula de hoje. E para a gente iniciar os nossos trabalhos, vamos apresentar os objetivos e também a habilidade que trabalharemos. Então, vai aparecer na tela para vocês agora. Então, o objetivo da nossa aula é apresentar as características e principais eventos da Convenção Nacional Francesa, as divergências entre os grupos sociais e políticos decorrentes do processo revolucionário, o contexto em que se deu o golpe de 18 Brumário e o fim da Revolução Francesa em 1799. A habilidade que a gente está trabalhando é a mesma da aula anterior: identificar os principais valores propugnados pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, estabelecendo relações entre a sua formulação e o contexto histórico em que foi produzida. E para que a gente, né, faça uma retomada do que a gente tratou na aula passada. Lembro que eu deixei um gancho ali, falando um pouquinho sobre a sociedade francesa, sobre os grupos políticos ali, as relações entre eles no contexto da Revolução, e a gente vai fazer uma atividade agora que vai nos relembrar desse gancho que eu deixei para vocês. Então, vai aparecer uma imagem na tela e uma proposta de atividade que vocês vão ter 1 minuto para responder. Então, olha só: liberdade, igualdade, fraternidade. Para quem? Então, esses são os ideais da Revolução Francesa, né? Então, de acordo com o que a gente estudou na aula passada, quais grupos da sociedade francesa ainda estavam à margem da cidadania, mesmo após a Constituição de 1791? Olha a imagem, ela vai dar uma rememorada em vocês aí, tá? Daqui 1 minutinho a gente volta. Vamos lá, segundo ano, vamos colher aqui as informações, as respostas que vocês estão nos trazendo. Vamos lá, o chat estava subindo, deixa eu buscar aqui as respostas. Vamos lá, professora Luíse, algumas pessoas estão falando aqui sobre a burguesia, não acredito que seja correto. Mas outros estudantes, como o Renato, Samara, Cauã, tem outros estudantes aqui que estão se referindo aos camponeses como um grupo social aí desprivilegiado de direitos aí à margem da cidadania na França aí do século XVIII. É isso mesmo, não é?
Isso, exatamente. Então, os estudantes que responderam camponeses, está correto. E também os sans-culottes. Lembra que eu falei sobre eles na aula passada? Eu vou pedir para a produção botar novamente a imagem do exercício. Olha aí, o sans-culotte, né? Sans-culotte significa sem calça, mas não é sem calça, é sem aquela calça típica da nobreza que vinha só até o joelho. Então, a pessoa que usava uma roupa como esta da imagem já era identificada como uma pessoa pobre. Para vocês verem o quanto a desigualdade social era gritante na França, no contexto da Revolução Francesa, né? A gente até viu em números ali absolutos, em porcentagem, a quantidade de pessoas que pertenciam ao terceiro estado frente à quantidade de pessoas que pertenciam à nobreza, né? Era coisa assim de 90%, mais de 90% de diferença. Então, as desigualdades eram gritantes naquele momento. E o gancho que eu me referi a vocês, que eu deixei na aula anterior, é justamente a Constituição de 1791, que previa o estabelecimento dos chamados cidadãos ativos, né? Ou seja, para votar e ser votado na Assembleia Nacional Francesa, você precisaria comprovar uma renda, e esse limite mínimo era muito alto, fazendo com que somente os membros da burguesia estavam habilitados a participar do processo político. Então, a questão da cidadania passa pela participação política. E a grande maioria da população francesa, que eram trabalhadores pobres, sans-culottes e camponeses, ficaram de fora deste processo. Então, num primeiro momento, burguesia e essas camadas pobres, trabalhadoras, se aliaram contra o absolutismo, mas uma vez que esse absolutismo cai, as divergências começam a aparecer. E a gente vai ver isso com maior profundidade na aula de hoje, certo? Então, continuando aí a nossa aula, esse momento da Convenção Nacional é uma outra fase da Revolução Francesa, né? A gente falou na aula passada que parte da nobreza, do clero que não quis continuar na França, naquele ambiente de revolução e foram se refugiar em outros países monárquicos, acabaram pedindo ajuda, né, para essas monarquias absolutistas ali da região ali da Europa, e eles voltaram em forma de contra-revolta, contra-revolução, ou seja, voltaram com tropas. E aí houveram algumas batalhas para tentar reverter a Revolução Francesa e devolver o poder político para o rei Luís XVI de uma forma absolutista e não constitucional, porque nesse momento ainda o rei ainda está lá, mas sob uma constituição. Então vamos dar uma olhadinha aí na nossa tela, a chamada pátria em perigo, né? Diziam os revolucionários, né? Porque tropas mobilizadas pela nobreza e outras monarquias invadem a França, mas elas foram derrotadas pelo exército revolucionário na chamada Batalha de Valmy, que aconteceu em setembro de 1792. E nesse contexto da Batalha de Valmy, dessa guerra que começou a acontecer, dessas monarquias mobilizadas contra a Revolução Francesa, é que o rei Luís XVI é capturado e preso. Então, a partir desse momento, ele não é mais rei da França, ele não é mais o governante nem sob uma constituição. É aí que vai entrar uma outra fase, que é a fase da Convenção Nacional, tá? Então, agora quem governa a França é esta convenção. Esta convenção é formada por 750 deputados e eles estão divididos dessa maneira. Essa divisão não é uma divisão institucional, gente, é uma divisão ideológica. Então, nós temos, de um lado, os jacobinos. Os jacobinos eram defensores do voto universal, ou seja, eles eram contra aquela determinação da Constituição de 1791, da questão dos cidadãos ativos. Eles achavam que todas as pessoas da França, independente da condição social, tinham direito à participação popular, tinham direito ao voto, né, à participação política. Já os girondinos, eles eram defensores do voto censitário, ou seja, dos cidadãos ativos, eles eram defensores da propriedade privada, então qualquer discurso que falasse sobre reforma agrária, por exemplo, os girondinos seriam contra, e
a planície, que é o meião indeciso, o povo que fica em cima do muro, né? E eles agem sempre de acordo com os próprios interesses. A gente vai ver ainda hoje que, em um momento, os jacobinos, né, ganham maior espaço na política da Convenção Nacional, depois os girondinos, e a planície vai sempre acompanhando quem está em cima, quem está no poder naquele momento. Tá? E a primeira medida que essa Convenção Nacional tinha que tomar, uma vez que ela foi instituída ali, é o que vai ser feito com o rei Luís XVI. A gente capturou ele, prendeu. O que a gente vai fazer? A gente vai julgar, a gente vai devolver o poder para ele, numa forma de monarquia constitucional. O que vai ser feito? Né? Então, a primeira medida era fazer com que o rei Luís XVI tivesse um encaminhamento. Os girondinos defendiam que não precisa punir, né? De repente ele só não é mais rei, mas deixa ele seguir a vida dele. Já os jacobinos achavam que o fato dele ter apoiado tropas de outras monarquias com a nobreza francesa contra a Revolução caracterizava um crime contra a pátria, um crime de traição, e por isso ele deveria ser julgado. E o que os jacobinos defendiam é que ele fosse condenado à morte na guilhotina. O que será que aconteceu com o rei? Vamos dar uma olhadinha aí na tela. Então, o rei Luís XVI foi julgado pelo crime de traição. Os jacobinos, que propunham a execução do rei, venceram na votação por uma maioria esmagadora, ou seja, a condenação do Luís XVI foi aprovada por 683 votos contra apenas 38 contra. Então, em janeiro de 1793, o rei Luís XVI foi guilhotinado em praça pública. Tá? Esta imagem que vocês estão vendo aí no slide demonstra como que funcionava a Convenção Nacional, e é dentro dessa disposição dos deputados da Convenção que surgiu os termos esquerda e direita, que a gente conhece hoje, e centro também. Tá? Então, do lado esquerdo da imagem, nesses mezaninos que vocês estão vendo aí, sentavam-se os deputados jacobinos. Do lado direito, sentavam-se os deputados girondinos. E na parte baixa ali, que já está naquele plano, né, eles estão abaixo desse mezanino aí, na parte térrea da convenção, é que ficava a planície. Daí o nome planície, eles ficam na parte plana, eles não ficam no alto da sala aí, do salão, sala do manejo, que era onde funcionava a Convenção Nacional. E é daí que vem os termos esquerda e direita e centro na política, porque a esquerda são aqueles que defendem a questão social, né? Pautas ligadas ao social. A direita sempre é tida como os mais conservadores, né? Aqueles que defendem propriedade privada, que defendem, né, a questão liberal, a questão política e econômica, muitas vezes até em detrimento das questões sociais. Então, até hoje a gente se refere com esses termos esquerda e direita, né, caracterizando esses movimentos, esses projetos ideológicos de governo por conta da Revolução Francesa. Né? Então, é uma permanência aí da história para a gente ver o quanto que a Revolução Francesa não está tão distante de nós como pode parecer aí pelos tantos anos que já se passaram. Tá? Então, vamos dar continuidade aí para a nossa aula. Depois que o rei Luís XVI foi executado, que reações isso acabou gerando na França? Então, vamos dar uma olhadinha na nossa tela. Então, como que as outras monarquias reagiram à morte de Luís XVI, formando a primeira coligação? Agora não é uma tropinha improvisada ali para ver se a gente tenta reverter a Revolução, não. Agora é uma aliança militar formalizada entre as monarquias europeias contra a Revolução Francesa, né? Porque já pensou se a moda pega, os outros países vão fazendo revolução e os reis vão seguir perdendo a cabeça literalmente por aí. Então, não queremos isso, vamos formar a primeira coligação. E, claro, com a vitória ali da proposta dos jacobinos em executar
o rei Luís XVI, porque foi eles que propuseram e eles acabaram vencendo ali na votação, os jacobinos acabam ganhando grande notoriedade nesse cenário político e eles acabam ascendendo ao poder por meio de um movimento dos próprios sans-culottes, que cercaram a Assembleia, ali onde funcionava a Convenção Nacional, e expulsaram os deputados girondinos. Então, eles falaram assim, olha, agora é nós, né? Agora são os jacobinos aqui, e o governo jacobino se inicia em 1793. Dentre esse cenário todo, duas figuras se destacam. Então, vamos voltar lá na tela para a gente ver as fotinhos ali, né? As imagens. Do lado esquerdo, a gente tem o Robespierre, que era líder dos jacobinos, né, na convenção, e acabou sendo aí o líder do governo jacobino. Então, a gente está iniciando mais uma fase da Revolução Francesa, que é a fase do governo jacobino. E, do outro lado, essa figurinha que vocês já devem ter visto muitas vezes em vários filmes ou na internet, nos livros, que é o Napoleão Bonaparte. Por que o Napoleão Bonaparte estava se destacando nesse cenário todo? Porque os exércitos comandados por Napoleão Bonaparte conseguiam derrotar em várias frentes os exércitos da primeira coligação. Então, ele era tido como uma pessoa que segurava a onda ali das reações contra a Revolução Francesa. Ele estava ali defendendo militarmente a Revolução Francesa, né? Então, ali começa a se criar a figura do herói ali do Napoleão Bonaparte, até porque quando ele ingressa no exército francês, com 18 anos, ele já se destaca a ponto de se tornar general com apenas 23. Então, era como se fosse um exército invencível. Quando Napoleão Bonaparte vem com as suas tropas, ele ganha, ele defende a revolução. Aqui não tem primeira coligação que tem a vez, né? Graças ao Napoleão Bonaparte. Então, começa a se criar aí essa figura do herói Napoleão para os franceses. Certo? Vamos continuar para a gente ver, uma vez que os jacobinos chegam ao poder, o que eles fazem aí como medidas, né? Vamos dar uma olhadinha na tela. Então, olha só. Primeira coisa, os jacobinos formaram um outro dispositivo de governo chamado Comitê de Salvação Pública. O Robespierre era o próprio presidente desse comitê, e as primeiras medidas que eles tomaram foram essas aí. Tabelou preços e aumentou os salários. Então, os trabalhadores ficam felizes com essa medida, né? Tabelar preço é que aqueles itens de primeira necessidade têm o preço controlado pelo próprio governo para não ter uma inflação, fazendo com que as pessoas percam o acesso a esses itens, certo? Doou ou vendeu por um preço baixo terras dos nobres para os camponeses. Então, as fazendas, as terras cultiváveis que pertenciam à nobreza foram confiscadas, doadas ou vendidas, financiadas por um preço baixo para esses camponeses. Isso não deixa de não ser uma reforma agrária, vamos dizer assim, tá? Fim da escravidão nas colônias francesas. Então, o Haiti, por exemplo, que é uma ilha, né, que na época se chamava São Domingos ainda, ali do Caribe, era colônia francesa. Ali foi abolida a escravidão. Então, onde tem colônia francesa e tem escravidão, os escravos estão libertos. E escola primária pública e obrigatória. Então, vejam vocês que não existia escola pública. Escola era privilégio dos ricos naquele momento na França, tá? Um outro órgão que também foi criado, inclusive à medida em que esse governo jacobino foi se popularizando, é o Tribunal Revolucionário. Então, primeira medida desse tribunal, alistamento militar obrigatório. A primeira coligação também não está para brincadeira, então a gente precisa de soldados para defender a revolução. Depois eles criaram a chamada Lei dos Suspeitos, que era para prender e julgar pessoas acusadas de serem contra a Revolução Francesa. E, muitas vezes, esse julgamento e essa condenação vinham por simples denúncias. Olha, fulano ali é girondino, hein? Olha, fulano ali falou que a Revolução não vai dar certo. Olha, fulano ali se posicionou contra o confisco de terras dos nobres. Se isso chegasse nos ouvidos desse tribunal revolucionário, essa pessoa já era presa e poderia ser condenada até a morte. E isso começou a acontecer de uma forma muito sistemática na França naquele momento. Então, vamos dar uma olhadinha aí na tela, né? Depois de um determinado momento, essa lei dos suspeitos já era assim: suspeitei que alguém é contra a revolução, vamos prender e guilhotinar.
Simples assim. Então começou a chamada época do terror, né? A época do terror eram essas execuções sumárias aos inimigos da revolução. Então era assim, eu saí na rua para comprar um pão, passei ali na praça, tinha uma meia dúzia de gente sendo guilhotinada, né? Diziam até que nas valetas ali das calçadas de Paris corria sangue ao invés de água de esgoto, de tanta gente que era executada. Então foi uma perseguição e execução sistemática dos inimigos da revolução, né? E, em sua maioria, girondinos. Então, olha essas 3 afirmações que a gente tem aí. Eram objetivos da chamada época do terror. 1, fortalecer o poder central, o poder dos jacobinos. 2, defender a revolução dos inimigos. Ou 3, promover o terrorismo de Estado. Ou será que eram as 3 coisas juntas? O que vocês acham, estudantes? Conta para a gente lá no nosso chat. Eu vou dar 1 minutinho para vocês colocarem o que vocês acham a respeito dessa questão que está posta aí. Vai ficar na tela. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos ver o que vocês responderam aí, galera. É 1, 2, 3, é 1 ou 2, é 2 ou 3. Vamos escolher aqui as respostas que vocês estão colocando no chat. Vamos lá. A Júlia diz 1 e 3. Aqui é Rabasta no nome, é assim que eu estou entendendo, tá? Desculpa se eu falar errado. 1 e 3. Que mais aqui? A Luísa, 1 e 2. Mateus, 1 e 3. Raíssa, 1 e 2. A galera tá mais aqui em 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Olha, estudantes, quem colocou 1 ou 2, ou só 3, ou as 3, está correto, porque, na verdade, gente, as 3 estão corretas, né? Vamos voltar lá no exercício para a gente ver as afirmações novamente. Se você, vamos lá na 3, tá? De baixo para cima. Se você promove terrorismo de Estado, ou seja, se você, enquanto governo, já coloca, gente, aqui não tem oposição. Oposição, a cabeça rola, hein? Você já está fortalecendo esse poder e é um fortalecimento pela violência, né? E automaticamente você vai estar defendendo o seu governo dos inimigos, porque se você está matando os seus inimigos, os seus opositores, perseguindo, né? Então, na verdade, as medidas 1 e 2, os objetivos 1 e 2, fazem parte do 3. Você promovendo o terrorismo de Estado, você defende o seu poder político e o fortalece pelo uso da violência, tá? O que vocês acham que deve ter acontecido aí? Será que o pessoal falou assim, é isso mesmo, girondino bom é girondino morto? Ou será que isso pegou um mal? Né? Então, vamos dar uma olhadinha na próxima tela aí, tá? Então, enquanto os jacobinos estavam cortando a cabeça de geral, Napoleão Bonaparte estava conseguindo mais vitórias em favor da Revolução contra a primeira coligação. E uma vitória muito importante que ele teve foi a libertação do porto de Toulon e da região de Vendéia, que estava ocupada já pela primeira coligação, e ele consegue reverter essa ocupação, devolvendo essas regiões para a França novamente. Então, com isso, a popularidade do Napoleão sobe,
e a dos jacobinos cai. Por quê? As pessoas começaram a avaliar da seguinte maneira: olha, os jacobinos começaram com medidas importantes, interessantes, que atenderam aos interesses do povo francês, mas depois eles ficaram tão preocupados em se manter no poder que eles agora só se ocupam de cortar a cabeça na guilhotina. Agora, o Napoleão, sim, o Napoleão está lá lutando pela revolução, lutando literalmente, ali vencendo os inimigos monarquistas. O Napoleão, sim, é que é o cara, né? E se aproveitando dessa queda da popularidade dos jacobinos, adivinha o que acontece? Vamos voltar lá na tela. Olha ali no cantinho. Golpe do 9 Termidor, tá? 9 Termidor é o calendário da Revolução, tá? Essa data 9 Termidor corresponde ao dia 27 de julho de 1794, onde os girondinos tomam o poder. E adivinha qual é a primeira medida dos girondinos? Cortar a cabeça do Robespierre. Ele não saiu cortando a cabeça geral? Vai ter o mesmo destino aí, tá? E aí começa uma outra fase da Revolução Francesa, que é a do governo girondino. Então, vejam que as primeiras medidas do chamado diretório é meio que para anular as do governo jacobino, né? Ao contrário das medidas do jacobino. Então, aqui agora os preços dos itens de primeira necessidade foram liberados, cobrem o que quiser, quem tiver dinheiro para pagar que pague, quem não tiver paciência, né? Estimula a agricultura capitalista, que a gente já falou um pouquinho sobre isso com os cercamentos, né? Quando você produz em larga escala para atender a indústria. Restabelece a escravidão nas colônias francesas, então os escravizados que tinham sido libertos voltarão à condição de escravizados, e incentivos à mineração e à metalurgia através de empréstimos públicos, que são aí indústrias, né? São atividades de base para a industrialização francesa. E eles colocam uma nova Constituição em vigor. Então, a de 1791 só durou 4 anos, porque em 95 vem a Constituição dos Girondinos, né? Onde eles reforçam que o voto vai continuar sendo censitário, ou seja, vai ter a questão dos cidadãos ativos, que é só quem tem dinheiro que participa da política na França. Formou-se o diretório, o governo francês vai ser exercido por 5 deputados e, claro, perseguição contra jacobinos e monarquistas, né? Então, a questão da perseguição com violência aos opositores continuou, tá? E aí, dessa forma, mais uma vez, o cenário fica propício para um golpe, porque as pessoas ficam pensando da seguinte maneira: olha, jacobinos chegaram ao poder, transformaram a Revolução Francesa num projeto de poder para eles. Os girondinos depois derrubam os jacobinos para se manter também no poder, numa política muito revanchista, inclusive, e o povo fica como, né? Então, cadê as pautas que estavam sendo levantadas em questão das injustiças sociais lá no começo da Revolução? Isso está se perdendo, né? E, claro, na esteira de tudo isso, lá vem o Napoleão Bonaparte com a sua ascensão, né, com a sua popularidade cada vez, né, aumentando aí, tá? Então, dentro desse cenário todo, a gente tem um outro golpe que esse sim vai colocar fim na Revolução Francesa. Talvez não nos problemas econômicos, sociais e políticos da França, mas o processo revolucionário é interrompido, né, finalizado por meio de mais um golpe, que é o golpe do 18 Brumário. Quem tiver o Caderno do Aluno, volume 3, aí da segunda série, numa versão impressa em casa, pode pegar esse caderno agora, porque o texto que a gente vai ler faz parte deste material, está lá na página 67, tá? Então, vocês podem acompanhar a leitura que eu vou fazer daqui e vocês vão fazer daí, tá? Então, olha só, o período do diretório, com o poder executivo exercido por 5 deputados que defendiam os interesses da burguesia, encontrou inúmeras resistências entre jacobinos e monarquistas. Diante desses conflitos e tentativas de golpes, o nome de Napoleão Bonaparte ganhou destaque. Era um militar que havia desempenhado papel importante nas lutas externas e na resolução de conflitos internos. Em 10 de novembro de 1799, Napoleão e o abade Sieyès articulam um golpe contra o diretório e, com o apoio da burguesia e de militares, instituíram o consulado. O novo governo consolidou os ideais burgueses da Revolução Francesa. Então,
18 Brumário é mais uma data do calendário revolucionário que corresponde ao dia 10 de novembro, tá? E aí, em 10 de novembro de 1799, ou seja, 10 anos depois de iniciada a Revolução Francesa, o Napoleão Bonaparte, aliado a alas ali da burguesia e aos militares também, né, executa esse golpe que o leva ao poder. Né? Então, pensando no cenário aí, o cenário político, econômico, né? Jacobinos no poder não deu muito certo, girondinos também não deu. Vamos pensar em tudo isso para responder a essa questão que apareceu aí na tela, tá? Por quais razões Napoleão Bonaparte obteve êxito ao subir ao poder na França por meio de um golpe? Gente, é um golpe, mas ele conseguiu executar, chegou ao poder, colocou fim na Revolução. Qual razão fez com que o Napoleão Bonaparte conseguisse esse feito aí? Em 1 minuto a gente volta. Vamos lá, galera. Tá bem legal a interação de vocês no chat. Tá subindo rápido aqui. Quando tá subindo rápido é porque vocês estão participando. Eu já estou aqui pegando, acolhendo algumas respostas aqui de vocês. Porque tá subindo bastante. Então eu tenho que fazer aqui a seleção. Vamos lá. O Elton diz assim: a popularidade de Napoleão e o apoio da burguesia. A Isabelle vai dizer: ele era considerado a figura de um herói, então era muito popular. Vamos lá. O João Vitor também diz a sua popularidade e também o apoio dos burgueses. Então, prof, a maioria dos estudantes estão relacionando aí a popularidade dele como um grande general de batalha e também o apoio da burguesia. Exatamente, né? Até porque, embora muitos membros dos girondinos aí eram parte da burguesia, ninguém quer estar aliado a um grupo político que está mais preocupado em revanchismo, né? E lembrando também que muitos dos jacobinos também eram burgueses, ali a chamada pequena burguesia, né? É o pequeno comerciante, é o profissional liberal, é o classe média ali. Então, acabou que nem nos girondinos e nem nos jacobinos a população pobre, trabalhadora, se viu representada, até pelo que acabou se transformando a presença desses dois grupos no poder. Então, a própria população francesa começou a ansiar, tipo, olha, alguém precisa dar fim nesse processo todo, alguém precisa colocar ordem na França novamente. Quem que está fazendo alguma coisa pela França de fato? É o Napoleão, porque o Napoleão está ali, né, fazendo com que os monarquistas dos outros países não revertam a revolução, não restaurem a monarquia absolutista. Então, Napoleão, sim, é o cara. Então, mesmo quando ele sobe ao poder através de um golpe, né, esse golpe é bem aceito pela população, porque aquele processo que já estava descambando para a violência, né, e para a oposição violenta entre dois grupos, o povo também não estava mais interessado. E aí Napoleão cria um novo governo, que num primeiro momento é o consulado. Eu não vou dar maiores detalhes, porque isso é o nosso objeto de conhecimento da próxima aula, mas ele fica durante um bom tempo no poder na França também. Certo? Vamos caminhar aí para as atividades finais da nossa aula e eu vou trazer para vocês um exercício do Enem. Tem um texto que a gente já sabe que Enem é a prova do textão, né? Então a gente vai ler novamente em forma de leitura compartilhada. Eu leio daqui, vocês leem daí. Vamos lá? Então, olha só. Vamos começar a ler esse texto de uma questão do Enem de 2004. Então, vamos começar.
Algumas transformações que antecederam a Revolução Francesa podem ser exemplificadas pela mudança de significado da palavra restaurante. Desde o final da Idade Média, a palavra restaurante designava caldos ricos com carne de aves e de boi, legumes, raízes e ervas. Em 1765 surgiu, em Paris, um local onde se vendiam esses caldos, usados para restaurar as forças dos trabalhadores. Nos anos que precederam a Revolução, em 1789, multiplicaram-se diversos restaurateurs, que serviam pratos requintados, descritos em páginas emolduradas e servidos não mais em mesas coletivas e mal cuidadas, mas individuais e com toalhas limpas. Com a Revolução, cozinheiros da corte e da nobreza perderam seus patrões, refugiados no exterior ou guilhotinados, e abriram seus restaurantes por conta própria. Apenas em 1835, o dicionário da Academia Francesa oficializou a utilização da palavra restaurante com o sentido atual. Então, para quem se perguntava por que restaurante se chama restaurante, está aí a história, vem da Revolução Francesa também. Então, pensando no significado da palavra restaurante, como ele foi passeando, transitando nesses períodos todos que o texto pontua, vamos lá, vamos responder essa pergunta aí. A mudança do significado da palavra restaurante ilustra qual dessas alternativas corresponde a isso que o exercício pede? Aponte apenas a letra da alternativa e em 1 minuto a gente volta. Vamos lá, gente. Vamos ver as respostas que vocês estão colocando aqui. Prof, eu não vou nem comentar aqui as respostas, porque bombou letra B. Aparece um Czinho ou um D assim perdido, mas a galera aqui tá bem ligada no Enem e todos foram na letra B. Fico muito contente que vocês tenham respondido, porque vai aparecer a correção na tela para vocês. Alternativa B. Então, veja que era um texto ali com muita informação e vocês conseguiram pegar a ideia central do texto e corresponder com tudo que nós vimos sobre a Revolução Francesa. Então, vocês estão de parabéns. A mudança do significado da palavra restaurante ilustra a apropriação e a transformação pela burguesia de hábitos populares e dos valores da nobreza. Então, o restaurante que foi de local popular a um lugar super chique de refeição, depois ficou uma coisa ali meio termo para atender aí ao estilo de vida dos burgueses, que foram os principais, aí o grupo atendido por todo esse processo revolucionário. Ou seja, se a gente for pegar um saldo ali, os burgueses se deram melhor nesse processo todo. Falando nisso, falando em saldo, vamos ver as consequências da Revolução Francesa. Tá? Então, como consequências, nós tivemos o absolutismo monárquico, que acabou também na França, sendo substituído pela república. Súditos passaram a ser cidadãos com defeitos, com limitações sim, mas cidadãos. Ordens sociais, primeiro, segundo e terceiro estado, sendo substituídos pelo conceito de classes sociais, então agora é trabalhador, é burguês, né? Não tem mais aquela coisa de primeiro, segundo e terceiro estado. Lembrando que o terceiro estado condensava dois grupos que eram com interesses muito diferentes, que era burguesia e trabalhadores. Supressão da lógica mercantilista sobre as atividades comerciais, ou seja, agora é o livre mercado que começa a insurgir na França, não tem mais aquele controle da monarquia.
diminuição do poder do clero católico, ou seja, a Igreja Católica perde terreno na França, perde poder, aumento no número de proprietários de terras e consolidação do capitalismo. Então, são medidas que ilustram para a gente o quanto que a burguesia acabou tendo os seus interesses atendidos aí em todo este processo revolucionário francês, tá? Para a gente encerrar a nossa aula, eu vou deixar para vocês a nossa proposta de atividade complementar. Então, vamos dar uma olhadinha na tela, tá? Então, como eu falei para vocês, nós tivemos uma atividade do caderno do aluno, né? E agora vocês vão fazer a situação de aprendizagem 3, como, né, para aprofundar aí os conhecimentos que vocês adquiriram na aula de hoje, e vocês vão fazer um mapa mental sobre a Revolução Francesa. Professora, eu não sei o que é um mapa mental. Tá aí o link, vocês podem aprender como faz. E se vocês quiserem mostrar para a gente como que ficou o seu mapa mental, coloque nas redes sociais com a hashtag EuNoCMSP e a gente vai ter oportunidade de conhecer o seu trabalho aí. Lembrando da nossa pesquisa, né? Onde a gente vai avaliar, onde vocês vão avaliar a nossa aula, e a gente vai ficar sabendo o que vocês acharam da nossa aula de hoje. Vocês podem acessar a pesquisa pelo QR Code e também pelo link que aparece na tela. Muito obrigada a vocês todos que acompanharam a nossa aula de hoje. Professor Carlos, muito obrigada. Que isso, vamos lá, tava bem legal a aula sobre a Revolução Francesa, só que depois o Napoleão lá na frente vai ter um probleminha lá, né? Ele vai ser derrotado, ok? Gente, bonsoir, bons élèves, até a próxima aula. Até!